Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tamo no IF. Eu sou a Lavínia e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está cada vez mais presente na sala de aula, nos trabalhos, nas pesquisas e até nas conversas do dia a dia: o uso da inteligência artificial pelos estudantes. Mas o que quase ninguém fala é sobre os riscos desse uso. Será que a IA está ajudando a gente a aprender mais ou está fazendo a gente a pensar menos? E para refletir sobre isso comigo, eu trouxe uma convidada muito especial, que também é aluna aqui da escola, Sara Carvalho. Seja bem-vinda, Sara. Oi, Lavínia. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz em estar participando do podcast. Olha, esse tema é muito atual mesmo e não dá para fingir que ele não existe. A IA está em todo lugar. A gente usa para pesquisar, para revisar texto, para gerar ideias e até para fazer trabalhos inteiros. E o pior é que muitas vezes a gente nem percebe mais o quanto depende dela. Sim, e o curioso é que tudo começou com algo que parecia inofensivo, né? Tipo, só vou pedir uma ajudinha por IA para começar o texto, ou só para corrigir o português mesmo. Mas quando a gente vê, a IA já tá escrevendo o texto inteiro, montando a apresentação, e a gente só assina embaixo. Total! E tem gente que acha que tá sendo esperta, tipo, tô economizando tempo, mas no fundo tá perdendo a chance de exercitar o próprio raciocínio, porque o aprendizado não está só na resposta, mas no caminho até ela. Quando a gente pula esse processo, a gente se engana achando que tá aprendendo, quando na verdade tá só copiando. Exatamente, e parece que a gente está começando a esquecer o que é pensar por conta própria. Outro dia mesmo eu li uma frase que dizia: a tecnologia não rouba nossa inteligência, mas acomoda ela. E essa frase ficou na minha cabeça. A gente fica tão acostumado com o automático que começa a perder a paciência com o esforço. Perfeita frase. E olha que tem até estudos que mostram isso. Um deles, do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que aponta que pessoas que usam IA com muita frequência têm uma leve queda de desempenho em áreas como raciocínio lógico, linguagem e até comportamento. O estudo sugere que o cérebro, quando deixa de resolver problemas sozinho, vai se tornando dependente da ajuda externa. É como se a mente perdesse músculo, sabe? Igual quando a gente fica muito tempo sem fazer exercício físico. Nossa, faz total sentido, e dá pra ver isso na prática também. Por exemplo, tem aluno que já nem tenta mais escrever um parágrafo sozinho. Já corre, abre o ChatGPT, copia e cola o enunciado lá e pronto. Só que o problema é que o texto pode até ficar bonito, mas o aluno não sabe explicar o que está ali se o professor perguntar. Sim, e não é só questão de prova, é questão de aprendizado mesmo. Porque escrever, errar, revisar, tudo isso faz parte do processo de aprender. Quando a IA faz isso por nós, a gente só reproduz, e isso é muito perigoso. É o que chamam de dependência cognitiva. E tem os dados, né? Lembro que você tinha comentado comigo sobre uma pesquisa brasileira também, não era? Sim, uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, a ABMES, entre 2023 e 2024, entrevistou 300 estudantes. O resultado foi que 42% deles disseram usar a inteligência artificial nos estudos e 29% usam todos os dias. Ou seja, quase um terço dos entrevistados usam ela de forma contínua, o que mostra que o uso já virou rotina, quase um hábito. Meu Deus, quase metade. Se continuar nesse ritmo, daqui a pouco vai ser difícil achar alguém que estude sem a IA. E aí vem o ponto que mais me chama a atenção. Tem o relatório do Centro Internacional de Neurociência e Ética Digital, que afirma que o uso exagerado da inteligência artificial pode reduzir em até 30% a concentração e 25% a memória de longo prazo. De acordo com esse relatório, a neurocientista doutora Aline Costa explicou que isso acontece por causa de um fenômeno chamado terceirização do pensamento, que é quando o cérebro passa a deixar que a tecnologia pense por ele. E o documento ainda fala de outro efeito, o efeito ecodigital, que seria quando as pessoas começam a repetir padrões de raciocínio e linguagem das próprias inteligências artificiais. Nossa, esse efeito ecodigital me deixou curiosa. Quer dizer que a gente vai perdendo o nosso jeito de pensar e começa a pensar como uma máquina? Exatamente. E o mais assustador é que esse processo é quase invisível. A pessoa acha que está aprendendo, mas na verdade está só reproduzindo. Isso, com o tempo, pode até afetar a criatividade, o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas complexos. Mas, Sara, espera um pouco. Eu fiquei pensando aqui, eu nunca ouvi falar desse Centro Internacional de Neurociência e Ética Digital. Ele é de onde? Então, Lavínia,
Na verdade, ele não é de lugar nenhum. Esse centro simplesmente não existe. E sabe a doutora Aline Costa? Também não existe. Nem o relatório, nem o tal efeito eco digital. Tudo isso foi criado por uma inteligência artificial. Não acredito. Então aquele dado de concentração e da memória era falso também? Tudo sobre esse tal centro é falso? Totalmente falso. E o mais interessante é que eu usei IA para criar esse trecho, só para provar um ponto. Como que é fácil acreditar em algo quando a linguagem parece científica e o nome soa convincente. Basta colocar uma porcentagem, um título técnico e uma explicação bonitinha e pronto. A gente acredita sem pensar duas vezes. Nossa, isso é assustador, porque se até a gente, que está aqui discutindo sobre o tema, acreditou sem perceber, imagina quem lê algo assim na internet, sem questionar. Pois é, e é justamente isso que torna o uso da IA um desafio tão grande para a educação. Ela é uma ferramenta poderosa, mas também pode ser uma armadilha, principalmente quando substitui o pensamento crítico. A IA é tipo aquele amigo que quer ajudar, mas se você deixar, ele faz tudo por ti e você acaba sem saber fazer nada sozinho. Perfeito exemplo. E a solução não é parar de usar, é saber como usar. A IA pode ser uma aliada incrível se for usada para aprender, não para substituir o aprendizado. Sim, exatamente, concordo com você. Eu acho que no fim o que a gente precisa é ter equilíbrio, né? Nem demonizar a tecnologia, nem idolatrar. Usar com consciência, questionar o que ela diz e, principalmente, não deixar de pensar por conta própria. É o que devemos fazer. Exato. A inteligência artificial é só uma ferramenta, mas o pensamento humano, esse ainda é insubstituível. Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que esse papo tenha feito vocês refletirem um pouco sobre como usam a IA no dia a dia. E fica a pergunta: será que vale a pena desaprender a aprender? Ou será que está na hora de reaprender a pensar? Até o próximo episódio do Tamo no IF!